Olá, Radiante! Mais um dia da nossa leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, interpretada por mim, Maria do Sol. A gente está no capítulo 2, a separação e a expiação. No ponto 6 agora, medo e conflito. Então, antes da gente entrar nessa profunda reflexão, para que as palavras encontrem caminho fácil no seu coração, sem medo, sem tensão, sem buscar os mesmos caminhos para entendimento, mas abrindo o coração para o novo sistema de compreensão. Então respira fundo, se abre para esse momento, para essas palavras, para que seu eu superior possa ouvir, ativando o coração. Medo e conflito. Ponto 1. Ficar com medo parece ser involuntário. Parece que a gente tem medo do nada, né? Ou porque algo acontece, eu vou ter que sentir medo. Parece ser algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode ser carregado de todas as coisas que não têm importância, enquanto a minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se você assim escolher. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que você fez com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Isso os remove do meu controle e faz com que se sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é uma confusão óbvia de níveis. Olha que profundo isso, né? Parece que a gente tem medo sem que tenha alguma razão de escolha, né? Ou involuntário. E aí vem Jesus aqui falar que o controle de Deus pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto a minha orientação pode dirigir tudo que tem se você assim escolhe. Então é uma escolha, ele reforça isso, diz que o medo não tem importância porque ele vai colocar isso a nível de distorção, e diz que ele não pode controlar. Quer dizer, todo pensamento de medo que a gente tem é uma ilusão, é um auto-terror, e que quando a gente tem medo, quando a gente escolhe ter medo, a gente impede que Deus esteja no nosso controle, esteja controlando, esteja conduzindo a gente. Que a presença do medo em si vai fazer com que os pensamentos do corpo subam ao nível da mente. E automaticamente vai remover o controle de Deus, fazendo com que a gente se sinta responsável. Todo medo que a gente se sente responsável por ter que resolver, por ter que conduzir, e por isso que é tão cansativo, porque no fundo a gente só tem a força real quando a gente está sob controle espiritual. E aí encerra. Essa é uma confusão óbvia de níveis. Ponto 2. Eu não fomento a confusão de níveis, mas você tem que escolher corrigi-las. Não desculparia um comportamento insano da tua parte, dizendo que não podia evitá-lo, porque seria condescendente com pensamentos insanos. Há uma confusão aqui que faria muito bem você olhar com clareza. Você pode acreditar que é responsável pelo que faz, mas não pelo que pensa. A verdade é que é responsável pelo que pensa, porque é só nesse nível que você pode exercitar a escolha. O que você faz vai vir do que você pensa. Você não pode se separar da verdade dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim. Então, logo, coloque o que pensa sob a minha orientação. Sempre que você sentir medo, é um sinal seguro que você permitiu que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitisse guiá-la. Então vamos lá.
Tem que olhar com clareza isso. Aqui fala, há uma confusão aqui que vai fazer muito bem você olhar com clareza. Sempre dando desculpa de que pensamentos insanos da nossa parte a gente não pode evitar, não consegui evitar. De repente, quando eu vi, eu estava pensando naquilo. A gente teve tempo para pensar naquilo até que aquele pensamento criasse ponto de atração e tivesse poder sobre nós. E na verdade esse poder é a gente que dá. Você, nós todos, a gente é responsável pelo que pensa, porque só o que a gente pensa vai fazer com que a gente haja, né? Toda ação vem do pensamento. Então a gente não tem como separar da verdade dando autonomia ao comportamento. Tipo, não, mas aqui eu fiz, mas não pensei. Não tem isso. A verdade, o comportamento ligado à verdade é automaticamente ligado por Deus. E sempre que a gente sentiu medo, sempre que a gente sentir medo, é um sinal seguro de que a gente permitiu que a nossa mente criasse de forma equivocada e que não permitiu que a força da lei superior do amor a guiasse. É uma dura verdade, mas nada mais verdade do que isso. Ponto 3. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando você está amedrontado, escolheu errado. Essa é a razão de sentir-se responsável por isso. Porque realmente a gente foi responsável pela escolha, né? Essa é a razão de sentir-se responsável por isso, né? Tem que mudar a tua mente, não o teu comportamento. Isso é uma questão de disponibilidade. Você não precisa de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. O único lugar de correção é o nível onde a mudança é possível, na mente. E aqui fala uma coisa bem bonita, de que mudar a mente é uma questão apenas de disponibilidade, ou seja, de entrega, de abertura. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. Como assim? O que criou a doença é que tem que ser cuidado, não o sintoma da doença. Ponto 4. Não sei se eu falei que era ponto 3 que eu li. Ponto 4. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando você pede a liberação do medo, está deduzindo que não é. Deveria pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, você pode sim evitar isso. Você é por demais intolerante. Não, desculpa. Você é por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendente com passividade às criações equivocadas da tua mente. O resultado particular não importa, mas o erro fundamental sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolher fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se tiver certeza disso, você não vai ter medo. É cada vez mais forte esse livro, né? Olha só, a gente pensa que a gente tem que pedir para tirar o medo. Mas o medo, a correção do medo é a nossa responsabilidade. Corrigir a nossa mente, colocar ela à disposição dos milagres, colocar ela em disponibilidade e entrega. Quando a gente pede a liberação do medo, a gente está deduzindo que esse medo não é responsabilidade nossa, alguma outra coisa criou, é algo que vem de fora. Mas a gente tem que pedir sim ajuda nas condições que trouxeram medo. Ajuda nas condições que trouxeram medo. Porque essas condições sempre envolvem uma disponibilidade contrária para estar separados. E nesse nível a gente pode evitar sim. E fala de novo que a gente é muito tolerante com as divagações da mente, né? E fica muito pacífico quanto às criações equivocadas. Quer dizer, a gente tolera demais a mente divagando, pensando um monte de coisa, sentindo medo, sentindo frustração, sentindo raiva, se sentindo inferior, diminuindo a gente mesmo, diminuindo o outro, criando culpa, criando falta de fé, criando insegurança. É o tempo inteiro a mente fazendo isso e a gente tolerando, como se isso fosse normal.
E, né, a correção é sempre a mesma. Antes de escolher fazer qualquer coisa, antes da gente escolher fazer qualquer coisa, até um pensamento, né? Pergunta a Deus, ao Cristo, ao Espírito Santo, se a tua escolha está de acordo com a minha. Se a gente tiver essa segurança, não vai ter medo. E às vezes a segurança é uma pequena sensação de intuição, porque a gente às vezes está tão distante do nosso sistema de orientação correto, que só o medo vem. Ponto 5. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes que o que quer conflita com o que faz. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, você pode escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Segundo, você pode se comportar como pensa que deveria, mas sem querer inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual você está fazendo o que não quer totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de coerção, que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo é porque ainda não escolhesse na sua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. Bom, o medo é sempre um sinal de tensão. Todo mundo consegue entender isso. Tá tenso? Tá com medo. Surgindo todas as vezes em que o que a gente quer, no fundo, conflito com o que a gente está fazendo. Então, de repente, você quer uma vida muito mais conectada com a sua essência, com mais propósito. Isso é algo extremamente comum em pessoas que começam a acessar o seu eu superior. Elas começam a acessar muito mais o seu amor próprio, aceitar quem elas são. Provavelmente você está sentindo isso, e aí você começa a sentir um conflito entre a vida que você está levando e a vida que você gostaria de estar levando. O seu eu superior começa a sinalizar. E ele vai falar ainda que surge de duas maneiras. No primeiro, pode escolher fazer coisas conflitantes, seja simultâneo ou sucessivamente. Quer dizer, no primeiro exemplo, a gente está escolhendo fazer coisas conflitantes. Tipo, você pode estar uma parte da sua vida totalmente conectada e outra parte da sua vida totalmente desconectada. Está fazendo isso ao mesmo tempo. E isso vai produzir um comportamento conflitante que é intolerável. Porque a parte da mente que quer fazer uma coisa, quer continuar fazendo uma outra coisa é ultrajada. Então a parte da sua mente que fala, caramba, eu quero viver entregue, eu quero viver conectado, está conflitando com outra parte que está usando uma máscara, vivendo de uma forma completamente distante disso, paralelamente ou sucessivamente, né? No segundo exemplo, você pode se comportar como pensa que deveria, mas sem querer inteiramente fazê-lo. Isso vai produzir um comportamento consistente que acarreta grande tensão. Quer dizer, na segunda parte, no segundo exemplo, né? A segunda maneira, a gente vai agir como acha que a sociedade quer que a gente haja, como os nossos filhos esperam que a gente haja, como nosso marido espera que a gente haja, como nossa esposa espera que a gente haja, ou como a gente mesmo, conectado ao sistema do ego e do medo, acha que deveria fazer. E aí, dentro de nós, o conflito é enorme. Sim, eu queria fazer isso, mas não é o certo. Eu tenho que agir assim, eu tenho que atender a isso, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que, sabe, cuidar disso, a minha família espera isso de mim. Então, a gente pensa que deveria, mas sem querer inteiramente fazê-lo. E isso produz um comportamento consistente, né? Vai conseguir fazer aquilo, mas uma tensão, um conflito interno destruidor. E às vezes vai surgir uma fúria, uma raiva interna, uma exaustão, né? Sempre que há medo é porque ainda não escolheu de verdade na tua mente aquilo que tira o medo, né? Então, esse comportamento vai ser erro,
Mas o comportamento, a correção ao nível do comportamento, tipo assim, você pode até agir de uma forma diferente, não, ele pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo. Você pode mudar do primeiro tipo do que eu falei para o segundo, depois você olha ali como é que funciona. Né? Você pode tanto é, agir como pensa que deveria, ou também escolher fazer coisas conflitantes paralelamente ou sucessivamente. Você pode mudar de jeito, mas isso não vai tirar o medo, de jeito nenhum. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente. Mas isso implica em uma disponibilidade que você ainda não desenvolveu. O Espírito Santo não pode perder mais do que aquilo que você está disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Não há tensão em fazer a vontade de Deus. Então logo reconheça que ela é também a tua. A lição é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, eu vou repetir. Urgindo para que você a ouça. Apenas a tua mente pode produzir o medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. A gente está aqui todo mundo fazendo esse curso em milagres na busca de um alinhamento que aqui fala que é possível alcançar um estado no qual traz a mente sob a orientação, né, espiritual, sem esforço consciente. Só que é preciso o quê? A entrega, a disponibilidade, que a gente ainda está desenvolvendo. Olha só. E vai falar de novo que o Espírito Santo não pode pedir mais do que a gente está disposto a fazer. Mas a força para fazer vem da sua decisão não dividida. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, reconhecendo que ela também atua. Quando fala de reconhecer que ela também atua, é porque nós somos seres espirituais. Então é a nossa vontade, sim. A gente é que cria o conflito. E o conflito, a hora que a gente começa a se abrir para a visão espiritual, a gente começa a ver que a nossa vida, que nós agimos, é discordante da vida que a gente quer agir. É esse o conflito do medo. O medo vem da mente. Apenas a nossa mente pode produzir medo. A lição é muito simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Ponto 7. O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber, antes de tudo, que o conflito é uma expressão de medo. Diz a ti mesmo que de alguma forma tem que escolher não amar, ou o medo não poderia ter surgido. Ou não se amar, né? Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo mais amplo de aceitar a expiação como remédio. Esses passos podem ser resumidos dessa forma. Primeiro, é preciso que você saiba que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Então, olha que bonito esse ponto. Dizendo que o primeiro passo corretivo é saber que todo conflito é expressão de medo. Então, toda vez que a gente ficar em qualquer conflito, ou seja, tensionou, sentiu tristeza, no sentido de conflito com relação a alguma coisa, sentiu angústia de ter que decidir algo, de ter que fazer algo que você não queria fazer, mas parece que deve fazer, né? Porque a nossa mente ali diz pra gente, não, eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que continuar com aquela pessoa, eu tenho que continuar fazendo isso dessa forma, eu tenho que manter essa responsabilidade. São coisas que a gente se convence mesmo, e é um conflito gigante interno. A gente diz de alguma forma que o que tem que a gente diz para nós mesmos que de alguma forma a gente tem que escolher não se amar e não amar. Ou então o medo não poderia ter surgido.
Então, todo o processo corretivo é só permitir que a expiação faça seu processo. E esse período a gente não sabe quanto tempo dura, e a gente tem medo disso também, né? E são passos que vão acontecendo como remédio. Ponto 8. Tenho enfatizado que o milagre ou a expressão da expiação é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. O reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação. É óbvio, então, que quando você tem medo, se colocou numa posição que você necessita de expiação. Você fez alguma coisa sem amor, tendo escolhido sem amor. Essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida. Como havia necessidade do remédio, ele foi estabelecido. Enquanto você reconhece apenas a necessidade do remédio, vai continuar amedrontado. No entanto, assim que você aceitar o remédio, você vai abolir o medo. É desse modo que ocorre a verdadeira cura. Olha que interessante também, gente, eu estou precisando falar cada vez porque é muito profundo, né? Então fala que a expiação é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor, quer dizer, essa permissão de que isso aconteça nesse plano e ao mesmo tempo do Espírito Santo para nós. Então fala o seguinte, quando a gente tem o medo, a gente sempre se coloca numa posição que precisa de expiação. Então sentir o medo, a gente sabe que vai ter que passar por um processo de expiação para limpar. E se a gente se coloca na disposição para os milagres acontecerem nesse momento, olha só que interessante. Na hora que eu entendo, eu tô com medo, então vou saber que isso é medo. Depois que o medo surge da falta de amor, e que o único remédio para a falta de amor é o amor perfeito, e que o amor perfeito é a expiação, ou seja, vai ter que ter aquela purificação daquele processo, vou ter que me abrir para um milagre acontecer, alguma coisa me mostrar o caminho de volta, uma solução de cura aconteça, às vezes é um processo de dor, às vezes é um processo de amor, porque a dor é entendida por nós como dor, mas é a expiação, isso a gente já sabe. E assim que a gente aceita isso, a gente perde o medo. É desse modo que ocorre a verdadeira cura. Ponto 9. Todos experimentam medo. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecer por que o medo ocorre. Poucos apreciam o poder real da mente e ninguém permanece plenamente ciente dela o tempo todo. Mas, se você espera se poupar do medo, existem certas coisas que você tem que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa e nunca perde sua força criativa. Ela nunca dorme. A cada instante está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. Uau! À primeira vista, parece que acredita em tal poder acerca de você mesmo. Acreditar em tal poder acerca de você mesmo é arrogância. Mas não é essa a razão real pela qual você não acredita nisso. Você prefere acreditar que os seus pensamentos não podem exercer influência real porque, de fato, você tem medo dos seus pensamentos. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas ao custo de perceber a mente como impotente. Se você acredita que o que você pensa não tem efeito, você pode deixar de ter medo do que pensa, mas dificilmente estar propenso a respeitar o teu pensamento. Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Gente, eu não sei você que está aí me ouvindo, mas eu tô assim, vou precisar parar e rever minha vida inteira e rever tudo que eu faço. Todos experimentam medo. Um pensamento só, certo, um pequeno pensamento certo é necessário para reconhecer porque o medo ocorre. Olha só. A gente aprecia pouco o poder real da mente. E nós todos, ninguém permanece ciente o tempo inteiro disso. A gente nunca está consciente o tempo inteiro do poder da nossa mente. Mas se a gente espera se poupar de ter medo, ou seja, se poupar dessa tensão, desse cansaço que é ficar lutando contra o medo, existem algumas coisas que a gente tem que reconhecer plenamente. Olha só. De que a mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa, que ela nunca dorme. A cada instante a nossa mente está criando, 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 criando.
E olha essa frase que eu já repeti 2 vezes, vou repetir a terceira. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. Isso não é arrogância. Reconhecer isso. Olha o meu poder, né? Não é essa a razão real pela qual a gente não acredita nisso. A razão é que a gente tem medo dos nossos pensamentos. A gente se sente culpado de ter criado tanta coisa esquisita. Mas o custo de não acreditar nisso e não ter essa certeza é que você percebe a mente como impotente, achando que ela não tem efeito, tentando não ter medo do que você pensa e sem respeitar o nosso pensamento, porque não existe pensamentos vãos. E todo pensamento vai produzir forma em algum nível, vai criar. Então, você querendo ou não, o seu pensamento é poderoso. E se você se abstém de acreditar nisso, nós todos ficamos criando, inevitavelmente, tudo aquilo que nos causa medo e cria um mundo totalmente sem significado, amedrontador e que diminui a nossa força. Fim da leitura do texto de hoje. Olá, radiante! Lição 24 do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres, interpretado por mim, Maria do Sol. Eu não percebo os meus maiores interesses. Em nenhuma situação que surja, você reconhece qual é o resultado do que te faria feliz. Portanto, você não tem nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que você faz é determinado pela tua percepção da situação e essa percepção está errada. Assim, é inevitável que não sirvas aos teus maiores interesses. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. De outra forma, você não reconhecerá quais são eles. A partir de agora, né, em muitos momentos, vai falar da felicidade, de te fazer feliz, do quanto a felicidade está ligadíssima ao milagre, está ligada ao amor, está ligada a você fazer os outros felizes. E olha que bonito, em nenhuma situação que surge você reconhece qual é o resultado do que te faria feliz. Quão forte é isso para você? Para mim é muito forte. Portanto, não tem nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. Ou seja, o resultado está sempre ligado a ver a gente como uma necessidade de proteção e ataque. Então está sempre ligado ao medo. Então como que a gente pode estar feliz se está sempre projetando no medo e na falta? Vamos lá. Se reconhecesse que não percebe os teus maiores interesses, seria possível te ensinar o que eles são. Então, primeiro a gente tem que reconhecer que a gente não percebe os nossos maiores interesses. Mas na presença da tua convicção de que você sabe, eu sei quais são os meus interesses. Você não pode aprender. Por isso, quando eu falo para vocês, continua no curso, não desiste do curso, porque os degraus que você vai acessar, dificilmente você vai conseguir acessar em outro lugar. Dificilmente. Mas na presença da tua convicção de que sabe, não pode aprender. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. A gente está achando que está aprendendo até ali, né? Até ali a gente estava desconstruindo alguns enganos. Agora a gente começa a aprender. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que está acostumado a usar. Muito mais honestidade a partir de agora, tá? Alguns poucos sujeitos considerados honestos e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática que devem ser empreendidos hoje serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Então, assim, você vai examinar algumas poucas coisas ao invés de ficar olhando um monte de coisas.
Sugerem-se 2 minutos, agora já são 2 minutos, para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida pelo exame da tua mente, com os olhos fechados, em busca das situações não resolvidas acerca das quais você está atualmente preocupado. Então, você está preocupado com propósito? Você está preocupado com relacionamento? Você está preocupado em ser uma boa mãe? Você está preocupado em ser um bom cara? Você está preocupado em conseguir ser reconhecido? Você está preocupado com a sua saúde? Você está preocupado com a condição do planeta? Com a política? Seja lá o que for. Com dinheiro? A ênfase deve estar em descobrir o resultado do que você quer, tá? O resultado do que você quer. Vai reconhecer com rapidez que tem várias metas na mente que fazem parte do resultado desejado e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorre, depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que você gostaria que fossem alcançadas na resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte: na situação referente a tal coisa, vamos botar o dinheiro. Na situação referente ao dinheiro, eu gostaria que o dinheiro acontecesse. E que dinheiro e que tal outra coisa acontecesse, né? E que, sei lá. Vamos lá, na situação referente ao dinheiro, eu gostaria que muito dinheiro viesse até mim e que eu não tivesse dificuldade em ganhar dinheiro e papapá. Você vai enumerar tudo aquilo que você quer com relação a cada tópico. E aí você vai começar a perceber que você tem metas conflitantes, tá? E várias metas que fazem parte do resultado que você deseja. Eu acho que assim, você precisa entender o seguinte, que as nossas situações mais não resolvidas acerca dos assuntos que a gente se preocupa, elas, por exemplo, se você de repente pensa que quer ter muitas coisas equilibradas e de repente você vê que para ter todas essas coisas equilibradas da forma que a sua mente imagina, você simplesmente não tem tempo suficiente, isso é muito comum, tá? Para fazer todas essas coisas. Então, fatalmente, a hora que você começa a dedicar tempo a essas coisas, você vai criando frustração, medo e dor. E nisso você vai se distanciando do resultado que é ser feliz, né? Eu não percebo os meus maiores interesses. E assim por diante. Você vai tentar incluir tantos tipos diferentes de resultados quanto honestamente possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação ou nem mesmo serem inerentes a ela de forma alguma. Se esses exercícios foram feitos corretamente, você vai reconhecer com rapidez que você está fazendo um grande número de exigências que nada tem a ver com a situação. Você também reconhecerá que muitas das suas metas são contraditórias. Digamos que você quer ser uma pessoa relaxada e em paz, mas ao mesmo tempo quer conquistar muitas empresas. Pode ser contraditório. E que não tem nenhum resultado unificado em mente, e que unificado no sentido de ser feliz, de estar em paz, estar conectado, não estar unificado uma coisa com a outra. E que independentemente de como a situação se resolva, não pode deixar de te desapontar com relação a alguma das suas metas. Depois de examinar a lista de maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida que passe pela tua mente, você vai dizer a você mesmo: eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação. E passa para a seguinte. Fim da leitura do exercício de hoje.